Esse é Lucas G., de 17 anos. Ele publicou um vídeo em que executa um dos atos mais cruéis e covardes contra a própria bisavó e o padrasto. Esse foi um caso recente que chocou a Polônia. Agora vamos conferir cada detalhe dessa história chocante. Aqui no canal a gente costuma contar principalmente histórias de casos que aconteceram no Brasil. Mas nos últimos dias, muitos de vocês começaram a pedir para que a gente falasse de um caso específico que aconteceu fora do país e que acabou chamando muita atenção pela brutalidade dos detalhes. Por causa desses pedidos, hoje vamos falar sobre um crime que aconteceu na Polônia e que rapidamente chocou a população do país. Esse é Lucas, um adolescente de apenas 17 anos. Por fora, nada parecia indicar que ele seria o protagonista de um crime que deixaria toda uma comunidade em choque. Pessoas que moravam próximas à família descreviam o jovem como extremamente quieto, reservado e que quase nunca era visto circulando pela vila. A maior parte do tempo ele passava dentro do próprio quarto, geralmente no computador, e tinha pouco contato com outras pessoas. A família vivia de forma discreta em uma casa localizada na pequena vila de Kadłub, na região de Opole, no sul da Polônia. Dentro da residência moravam Lucas, a mãe dele, o padrasto de 38 anos e também a bisavó do adolescente, uma senhora já bastante idosa. Para quem observava de fora, parecia apenas uma família comum, vivendo uma rotina tranquila em uma comunidade pequena. Mas na noite entre os dias 25 e 26 de fevereiro de 2026, algo extremamente violento aconteceria dentro daquela casa. Enquanto os moradores dormiam, Lucas decidiu agir. De acordo com as investigações realizadas posteriormente, ele utilizou ferramentas que estavam dentro da própria residência. Entre elas, estavam um martelo e uma pequena machadinha. O primeiro a ser atacado foi o padrasto, de 38 anos. Enquanto ele dormia, Lucas se aproximou e começou a desferir vários golpes de martelo na cabeça. Os ataques aconteceram de forma rápida e extremamente violentos, sem que a vítima tivesse qualquer chance de reação. O padrasto acabou não resistindo aos ferimentos. Mas o que acontece em seguida torna esse caso ainda mais perturbador. Depois disso, o adolescente foi até o quarto da própria bisavó, uma mulher com mais de 80 anos de idade, que também estava dormindo naquele momento. Antes de agir, Lucas posicionou o celular para gravar. Com a câmera já ligada, o vídeo mostra o adolescente caminhando até a cama, onde a idosa estava. Em seguida, ele pega uma machadinha e começa a desferir vários golpes contra a cabeça da própria bisavó, registrando o ataque em vídeo. A idosa não resistiu aos ferimentos. Depois disso, o adolescente ainda gravou outras imagens dentro da casa. Em uma das gravações, ele mostra o corpo do próprio padrasto, já sem vida dentro da residência. Em outra gravação, ele aparece na garagem segurando uma das ferramentas utilizadas no crime e repetindo movimentos com ela. Mais tarde, ele ainda grava um vídeo de cerca de 2 minutos em que se apresenta diante da câmera e afirma, de forma surpreendentemente calma, que havia matado 2 pessoas dentro da própria casa. Durante a gravação, Lucas tenta justificar o que fez, dizendo que vivia sob pressão constante, que enfrentava estresse relacionado à escola e ao trabalho e que também tinha conflitos dentro da própria família. Mas existe um momento específico dessas gravações que acabou chamando ainda mais atenção de quem assistiu às imagens. Um detalhe extremamente perturbador que acontece logo depois dos crimes. Algo que muitas pessoas que viram os vídeos disseram ser ainda mais chocante do que a própria confissão. Depois que as gravações começaram a circular pela internet, várias pessoas ficaram horrorizadas com o conteúdo. Uma moradora do condado de Starachowicza foi uma das primeiras pessoas a encontrar os vídeos online. Ao perceber a gravidade do material, ela decidiu denunciar imediatamente as autoridades. A partir dessa denúncia, investigadores do Departamento Central de Combate à Cibercriminalidade iniciaram um trabalho para rastrear a origem das publicações. Utilizando dados digitais das plataformas onde os vídeos foram divulgados, eles conseguiram localizar o endereço de IP de onde o material havia sido enviado. Quando a polícia chegou até a residência em Kadłub, encontrou dentro da casa os corpos das 2 vítimas.
ambos com múltiplos ferimentos causados pelas ferramentas utilizadas no ataque. Mas naquele momento, o adolescente já não estava mais no local. Um detalhe revelado posteriormente também ajuda a explicar por que a mãe de Lucas não se tornou mais uma vítima naquela noite. De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Polsat, ela não estava em casa no momento do crime, porque havia ido ao hospital para realizar uma cirurgia eletiva. Ou seja, justamente por estar internada naquele momento, ela não estava presente na residência quando os ataques aconteceram. Segundo relatos de um familiar ouvidos pela emissora, foi um parente dela quem percebeu primeiro a movimentação de viaturas policiais na rua da casa da família. Pouco depois, os policiais foram até a residência e começaram a informar os familiares sobre o que havia acontecido. Foi assim que a família tomou conhecimento do crime. A mãe do adolescente acabou descobrindo tudo depois, enquanto ainda estava no hospital, quando recebeu a notícia sobre o que havia acontecido dentro da própria casa. Enquanto isso, as autoridades já iniciavam uma grande operação de busca para localizar o adolescente. Depois de algumas horas de procura, Lucas foi localizado escondido em uma área próxima ao rio Oder, no condado de Krapkowice. Ele havia montado um abrigo improvisado utilizando uma lona plástica, tentando se esconder entre a vegetação. A prisão aconteceu no dia 26 de fevereiro, por volta das 13 horas. Segundo as autoridades, ele não resistiu à abordagem e também não estava armado naquele momento. Perto do local onde ele foi encontrado, os investigadores localizaram 3 ferramentas que podem ter sido utilizadas durante o crime, incluindo a machadinha e o martelo. No dia seguinte, 27 de fevereiro, o adolescente foi levado até a promotoria distrital de Strzelce Opolski. Durante o interrogatório, ele confessou os assassinatos e descreveu em detalhes como tudo havia acontecido. Mesmo tendo apenas 17 anos, o Ministério Público decidiu que ele deveria responder pelo crime como adulto. Ele foi formalmente acusado de duplo homicídio, qualificado com extrema crueldade, um dos crimes mais graves previstos na legislação penal polonesa. A pena para esse tipo de crime pode variar entre 15 e 30 anos de prisão. O tribunal determinou que ele permanecesse em prisão preventiva, enquanto o caso continua sendo investigado. Além disso, as autoridades também determinaram que ele deverá passar por observação psiquiátrica forense, para que especialistas avaliem o estado mental do adolescente e tentem entender o que pode ter levado a um crime dessa magnitude. Enquanto isso, a pequena comunidade de Kadłub ainda tenta entender como algo assim pôde acontecer dentro de uma família aparentemente comum. Um crime cometido por alguém tão jovem que transformou completamente a vida de uma família e deixou uma comunidade inteira tentando compreender como tudo chegou a esse ponto.